Boa noite a todos. Hoje mais uma live aqui dessa série de lives da defesa profissional. E hoje nós temos um tema importante sobre carreira, gestão e aposentadoria na carreira da neurocirurgia, né? E para participar aqui com a gente, então, eu vou convidar o Dr. Fernando Godoy e o Dr. Francinaldo. Doutor Francinaldo, que é neurocirurgião. Oi, Francinaldo, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo tranquilo, deixa eu só ajeitar aqui a angulação da câmera, isso, Tá prontinho, ótimo. já estamos Doutor aqui. Francinaldo e Hum, também doutor Fernando Godoy aqui Cadê o entrando com a Fernando? gente. Ó, Fernando, acho que sua câmera. Tá, Aí, agora sim. Oi, Fernando, tudo boa bem? noite, meu caro. Doutor Francinaldo, satisfação em vê-lo. Que prazer que vai ser hoje. Eu vou ficar quieto aqui. Eu quero só aprender. Não, vamos Eu lá. estou com um papel, aliás, eu estou com um papel e uma caneta aqui. Eu Eu quero. também. Tá, isso é quase uma consultoria financeira. Muitos de vocês que É, não sabem, bom, boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa Boa noite, noite, doutor. Fernando. Muitos que não sabem, o doutor Facinaldo é uma referência absurda no aspecto de condução da parte financeira, de profissionais que não estão tão afetos à parte financeira. Inclusive, eu me incluo nisso, e acho que muitos colegas meus também, muitos advogados, é verdade. A gente não tem esse traquejo, né, com a parte financeira. E acredito que muitos médicos também, principalmente aqueles que estão em fase inicial, que estão nas suas residências, que acabam tendo bons valores, né, de salário, etc., mas não acaba conseguindo capitalizar e construir uma situação financeira favorável. Então, assim, para todos aqui é um presente enorme estar com você aqui hoje, e a gente está aqui muito ávido para conhecer, para desfrutar desse momento. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela sua participação. Obrigado, Fernando, obrigado, Exato. Adriana. E vamos, assim, o nosso bate-papo, eu quero que seja bem enriquecedor para todos. Vai ser. Vamos lá, então o doutor Fernando Godoy, né, que é especialista em direito médico, é nosso advogado da SBN e temos uma parceria enorme aqui para essas atividades, né, de ensinamentos, de esclarecimentos. E doutor Francinaldo, que é neurocirurgião, tem MBA aí em finanças, em gestão e investimentos. Então vamos lá, vamos aprender. A gente tem uma primeira pergunta, né, que foi enviada, que é o porquê ter um consultório e uma clínica. Então, vamos lá. Bom, Adriana, Fernando, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando aqui dessa sequência de lives com relação à defesa profissional. Eu quero dizer também para o pessoal que eu voltei para a Comissão de Apoio à Qualificação e Gestão Empresarial. E estou trabalhando aí para a gente reestruturar a nossa comissão aí e a Escola de Lideranças, graças ao apoio do Dr. Marcos Mazini. Então, minha gratidão a ele. Doutor, E por favor, se apresente também, né? Por isso, favor. eu vou me apresentar já já, assim, mas eu queria dar essas notícias. E antes da gente começar mesmo, eu queria pedir para todos que estão aqui nos assistindo pegar esse aviãozinho aqui embaixo e repassar para as pessoas do perfil de vocês, para convidar, sabe? Não é todo dia que a gente tem uma live dessa envergadura aqui com a SBN, falando aí de carreira médica, né, de uma forma geral, não apenas finanças em si. Então, eu já estou passando aqui para todos aqui do meu perfil, pedindo para eles entrarem aqui. Então, todo mundo que estiver aqui, faça o mesmo para a gente trazer o maior número possível de pessoas aqui para a live, independentemente de quem é neurocirurgião, de quem não é, enfim. Mas é importante a gente ter aí o pessoal mais jovem, o pessoal que está finalizando aí a graduação, enfim, levar esse conhecimento aí para todas as pessoas aí dentro da medicina e de outras áreas. Bom, eu sou o Francinaldo Gomes, eu sou neurocirurgião, sou especialista em neurocirurgia funcional e epilepsia,
tenho MBA em Finanças e Gestão de Investimentos e agora eu estou coordenando aí a Comissão de Apoio à Qualificação e Gestão Empresarial, novamente aí da SBN. Sou autor de 5 livros hoje relacionados à questão da carreira médica, né? Então, Bolsa de Valores para Médicos, Finanças de Consultório, Enriquecer faz bem à saúde, Imunidade a Crises e o Metamédico, que foi o meu último livro lançado até agora. E eu trabalho como mentor de carreira, como consultor, além de atuar também como neurocirurgião, né, na minha prática. E eu sou CEO e fundador da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal, aqui na cidade de Belém do Pará. Então, eu estou muito feliz de estar participando com vocês. E eu acredito que a gente vai poder mostrar aqui para o pessoal que é possível você ser neurocirurgião, exercer a neurocirurgia e, ao mesmo tempo, também cuidar da sua carreira, tá? Porque, caso isso não aconteça, você vai, digamos assim, entrar num círculo vicioso de ter que trabalhar, e sem que você tenha o devido sucesso assim, na sua carreira, que é, infelizmente, o que acontece com a grande maioria dos colegas, tá? E, respondendo aqui a primeira pergunta, a gente pode fazer um bate-papo, tá, Adriana e Fernando também, porque para não ficar muito assim, pergunta e resposta, sabe? Sim, Mas eu quero dizer assim, hein? É que são muitas perguntas. Isso. É. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, pessoal. Existem duas maneiras de você ter o que a gente chama de renda passiva. O que é renda passiva? É aquela renda que não depende diretamente do seu trabalho. Uma delas é você colocar o seu dinheiro para trabalhar, ou seja, você saber investir. E a outra é você ter negócios de sucesso. E o consultório médico, o consultório neurocirúrgico, ele é um negócio. Ele é uma empresa, ele é um CNPJ. Ele tem uma série de obrigações a cumprir, mas ele tem uma peculiaridade com relação aos demais tipos de negócio, é que ele pode te dar o maior retorno financeiro, de carreira, de sucesso do mercado. Existe um gráfico, né, eu não vou poder mostrar aqui agora por conta do Instagram, que o negócio próprio é o investimento que pode te dar o maior retorno. Então a pergunta é, por que ter um consultório? Isso eu estou falando para você pensar agora como sua carreira, não apenas dizer eu quero ter porque o meu professor teve, porque o meu mentor teve, porque o meu pai, porque todos os meus colegas têm. É porque o seu consultório, que hoje é um consultório, amanhã ele pode se tornar uma clínica, uma rede de clínicas, um hospital, uma rede de hospitais, e isso pode te levar a patamares financeiros e de sucesso na carreira que você nunca imaginou alcançar. Então você tem que pensar no seu consultório como uma empresa, como CNPJ, e que buscar a excelência, buscar o sucesso desse consultório, fazer com que ele cresça, fazer com que ele aumente a lucratividade, fazer com que ele expanda, né, com que ele escale, como a gente costuma falar, e trabalhar esse consultório realmente como uma empresa e não apenas, eu vou usar a palavra que eu costumo falar nas palestras, como o quintal da sua casa, né, digamos assim. Você tem que pensar nele realmente como um empreendimento, algo que tem que crescer, que tem que prosperar. Por quê? Porque ele vai ser a sua fonte de renda passiva, a sua fonte de ganho quando você chegar no momento da sua vida em que você terá que passar o bastão, porque nenhum de nós aqui será eterno. Então essa é a principal razão do ponto de vista de carreira. Claro, você pode ter seu consultório porque você gosta, porque te faz bem, porque você relaxa, etc. Ótimo, isso também é um objetivo. Mas pensando no consultório como um negócio, como uma empresa, ele é o que pode te dar o maior retorno financeiro. E na verdade o consultório ele vira uma empresa, você tem que aprender sobre gestão, realmente, quando ninguém ensina isso na formação médica, nem na faculdade de medicina, nem na residência. Então, quando você termina, né, quando você se forma, você é inserido no mercado de trabalho e você tem que se virar ali, né? Se vira, vai aprender e enfim.
Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a gente fala muito no médico recém-formado, né? Eu acho que os mais tempos de carreira já tem aí uma atuação consolidada e tem seus consultórios, acredito eu. Não sei se existe uma divisão de gráfico, quantos trabalham nos seus próprios consultórios, quantos trabalham em clínicas de terceiros, quantos não tem nada disso, só fazem plantões, existe isso também, né? Eu acho que a grande dificuldade que precisa ser levada até a discussão, isso é a parte acadêmica, eu acho, realmente. Como você falou, ninguém sai preparado para esse mundo. Esse mundo empresarial é algo totalmente novo, é totalmente novo. Eu comparo muito a advocacia, de que quando a gente sai da faculdade, a gente conseguiu a almejada carteira vermelha, a gente fala, legal, e agora, o que eu faço? Aí, né, normalmente a gente vai acabar trabalhando para alguém, né? No escritório de alguém. Só que o que o doutor Prestado colocou, eu vou falar uma coisa muito bacana, que serve até de impulso para quem está nessa dúvida. É muito gostoso ter seu próprio negócio, né? É muito gostoso você gerir os seus pacientes, gerir a sua carteira de clientes, gerir a sua parte financeira. É difícil, claro que é difícil, né? Mas é muito satisfatório também você ter o seu próprio negócio. É muito bom. Eu recomendo a todos e eu acredito que a maioria tem medo. Como enfrentar esse medo? Quais são os desafios maiores, doutor Francinaldo, que você vê nas suas palestras, que o pessoal costuma questionar para você? Fala, poxa, eu quero, mas eu tenho medo. Como que eu faço para avançar nisso? Bom, excelente pergunta, Fernanda. A gente pode bater esse papo, mas antes eu queria mostrar uma coisa para vocês. Ó. Ontem eu estava numa banca de TCC de duas alunas minhas aqui, a Luana e a Thalita, e olha o tema do TCC delas. Ó. Análise, análise da adequação do currículo dos cursos de graduação em medicina acerca do segmento da carreira médica. Caramba. Foi um TCC, já está aqui o artigo, está publicado, claro, é uma revista aqui nacional. Mas qual que é a conclusão? Que elas analisaram uma amostra de 81 médicos já formados, com várias faixas etárias já atuantes. O médico não sabe gerir. Literalmente, ele não sabe gerir. Tá? Ele monta um negócio, geralmente pela inércia. Aquela coisa, meus amigos têm, meus professores têm, eu vou montar também. Mas ele não tem a menor noção de gestão, ele não tem noção de fluxo de caixa, ele não tem noção de tributos, ele paga tributo assim. A Meet Focus, que é uma empresa que trabalha com a parte de contabilidade médica, ela fez um trabalho e ela mostrou que 80% das clínicas médicas pagam tributos a mais do que deveriam, tá? Dada a legislação atual. E eles nem sabem disso, eles vão pagando porque eles não têm essa noção, eles não têm nem muito como... tipo assim, a coisa é tão incipiente, é tão embrionária que eles sequer têm noção de que algo está errado. Né? Chega nesse nível, né? E eu tenho um outro aluno também que agora também já graduou, que é o Erlon, que a gente publicou esse artigo aqui no ano passado também, ó. O artigo também avaliando o comportamento financeiro dos médicos de todo o Brasil e realmente a conclusão é o quê? O médico também não sabe gerir, não sabe cuidar do dinheiro que ganha e, claro, né, o neurocirurgião também está inserido nesse meio, porque ele vem da mesma base que os demais médicos. E aí, Fernando, respondendo a sua pergunta, qual o maior medo do médico hoje, que eu ouço nas palestras e que chega para mim assim? É simples. O médico, ele criou a crença limitante de que se ele se preocupar com gestão, com finanças, com dinheiro, ele vai ser taxado de mercenário. Então... E não é verdade. Não é verdade. É uma necessidade, na verdade. Não é, mas a nossa formação toda, a gente é bombardeado com essa ideia de que o médico tem que ser sacerdote, que ele não pode se preocupar com dinheiro. Tem um código de ética médica lá que tem algumas coisas, medicina não pode ser comércio, medicina... Claro, a gente entende, existe, claro, um limite ético aí a ser respeitado, sim. Mas isso acaba colocando o médico numa posição de desvantagem com relação ao mercado, né? Porque ele fica com esse receio de
de pensar em negócios, de falar de negócios, de aprender sobre negócios. Ele quer focar no aprendizado dele de exercício, né? Na cirurgia, no plantão, no sobreaviso, na assistência. Então, esse é o principal obstáculo que ele enfrenta, é vencer ele próprio, é se livrar dessa mentalidade de que ele só tem que fazer assistência. Então, eu converso com muitos colegas e eles colocam, Francinaldo, olha, sei lá, eu não me sinto confortável falando de dinheiro perto dos pacientes, de cobrar, de cobrar isso, fazer aquilo, de falar disso. Eu prefiro deixar para alguém, para a secretária, para o contador, para o administrador, e aí ele acaba meio se abstendo disso. E claro, aí tem os obstáculos da questão do aprendizado, né? Como ele dedica muito tempo para a carreira médica dele, para assistência, ele acaba tendo pouco tempo para ir fazer um MBA em gestão, né? Para ir fazer um MBA em finanças, enfim, ele acaba encontrando muito esse obstáculo, tá? Então, mas eu diria que esse é o principal, é a crença limitante de que medicina e dinheiro não combinam. Medicina e Caramba. carreira não combinam. Ou você é médico, ou você é gestor, ou você é empresário, ou você é alguma coisa assim do tipo. E na verdade tem que ser tudo junto, tem que se preocupar. O médico, assim como qualquer outra profissão, ele tem contas a pagar também. E como? Então ele tem que saber, exato, os boletos chegam, né? Então ele tem que saber sobre gestão, sobre investimento e tudo. Nesse último livro que eu lancei, que é o Metamédico, é exatamente isso, né? O metamédico, na minha visão, ele é a evolução do médico convencional. O que é o médico convencional, o neurocirurgião convencional, vamos falar aqui? É aquele que só sabe medicina. O que é o metamédico? É aquele que sabe medicina, ok, isso é condição sine qua non, mas ele sabe criar negócios de sucesso, ele sabe gerir esses negócios e aumentar o faturamento, ele sabe fazer o dinheiro dele trabalhar para ele e ele sabe ser produtivo, ele sabe usar o tempo dele de uma forma eficiente. Então, essa é a evolução. São habilidades que o médico convencional, digamos assim, não tem e ele precisa ter para poder, para poder transitar no mercado de trabalho de uma forma que seja vantajosa para ele também, porque hoje só é vantajoso para o outro lado, né? Para o médico ficar sempre em desvantagem. Sim. E a gente tem uma pergunta aqui da Elizabeth. A flexibilidade é boa para se ter um consultório próprio e ainda assim trabalhar em hospitais? Então, O que que vocês acham? futura André, pois é, eu posso dizer para vocês o seguinte, aqui, e isso falando aqui por experiência própria, veja, vamos pensar assim, você está no começo da sua carreira, você está ainda se posicionando no mercado, você ainda não tem a sua, digamos, você ainda não é uma pessoa conhecida, você ainda não tem o que a gente chama de posicionamento no mercado, que as pessoas não te conhecem ainda e tal. Então, muitas vezes, é sim importante você trabalhar no hospital ou trabalhar em um grupo onde você, né, já tenha, digamos assim, já que você ainda não é conhecido. Mas conforme você vai trabalhando a sua carreira, Elizabeth, conforme você vai trabalhando a sua carreira, Elizabeth, aí você tem que fazer uma escolha. Qual é a sua escolha? Você quer crescer a sua marca, e no começo a sua marca é você, ou você quer crescer a marca do plano de saúde, a marca do hospital, a marca da clínica, ou etc. E você vai ter que fazer essa escolha. Eu fiz a escolha de crescer a minha marca, então eu parei de trabalhar em locais onde conflitavam com a minha marca. Porque aí eu tava meio que fazendo marketing para o hospital. Não que o hospital não tenha, mas né, era o médico do hospital tal, o médico da clínica tal, e não o doutor Francinaldo, não a clínica, não a minha clínica. Então, a Isso é gente tem. horrível. É Mas horrível. muitos colegas fazem essa escolha, preferem continuar, tá tudo certo, gente. Eu não estou falando aqui de certo e errado. O que eu estou É respondendo um aqui a perfil, né? pergunta da Elizabeth se você quer ter o sucesso, se você quer crescer sua marca, você quer subir de patamar, digamos assim, né?
alcançar esse patamar novo, onde você vai gerir, não você vai ser gerida, você vai ter que fazer essa escolha, tá? Ou você, em algum momento, você vai ter que dizer não para um monte de coisa para poder dizer sim para a sua carreira e para você, tá? Então, essa flexibilidade ela é boa no começo. Depois você vai ter que tomar uma decisão, seja para um lado, seja para o outro, porque você não vai poder ficar em cima do muro nem transitando nos dois mundos. Tá? É igual o médico que atende plano e quer atender particular. Não dá muito certo isso. Por um tempo pode até funcionar, mas depois ele vai ter que escolher para qual mundo ele vai, tá? Então É. é importante ter essa ideia aí. E é uma questão de perfil também, né? Tem médicos que preferem dar os plantões e depois É, saiu do plantão, não tem mais Não coisas a tem. gerir, né? Tá Nenhuma certo, é preocupação. verdade. Então é do perfil. Agora tem médicos que preferem, né, ter seu consultório e fazer essa mas depois gestão. que o bichinho do empreendedorismo pica, Já era, não tem volta, mano. não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. É, isso é Dificilmente verdade, Fernando. Dificilmente alguém tem retrocede. volta. Eu É recomendo. verdade, é verdade. Você tem a experiência do escritório, né? Eu A tenho gente experiência, trabalhei até 2022, eu trabalhava para algumas pessoas. Eu tinha sócios, eu tinha divisão de custos, mas também tinha divisão de lucro. sim. Tem um momento que eu descobri que, pô, eu consigo fazer, eu sei fazer, por que que eu tenho que dividir? Mas é por aí. Uhum, Exato. Segundo, é o fato, por que que eu tenho que ficar fazendo o que o funcionário colocou, fazendo propaganda para terceiros, que é o escritório? uhum. Não, não. Claro É, que a gente tem o preço a pagar também, Muito né? alto, muito sim. alto. Muito alto. Assusta, mas Acorda Não é todo dia com fácil, frio na né? barriga porque acorda. você não sabe se A vai. gente fala que todo mês a gente começa devedor, né? Exato. É isso. Então, Mas uma é uma coisa coisa que gostosa. e uma coisa que eu vejo por experiência própria também é que é um caminho também. Você não vai se formar e já sair montando consultório. Você vai Exatamente. pegando experiência, você vai Fácil. aprendendo até dar o estalo que você tem que cuidar da sua vida e montar ali o seu consultório e seguir esse caminho, né? Para quem tiver o perfil, né? É, Nada contra também lem- quem não, não. lembrando também, Adriana, assim como a gente está nesse bate-papo aí, hoje é muito. Hoje você. Vamos supor, você não tem o perfil de ter o seu consultório. Beleza, ok. Você não quer ter esse. Não quer pagar esse preço. Mas nada impede que você seja sócio de um consultório. Sim, Por que não, né? Hoje tem. E não necessariamente de um consultório, você pode ser sócio. Tem várias de empresas uma aí, clínica, de de uma uma empresa, clínica, ou até de empresas que não sejam da área médica, mas que te dão potencial sim. aí de valorização, enfim. O mundo, né, ele é muito mais amplo do que só a medicina. Claro que o foco nosso aqui é dentro da medicina, mas existe um mundo lá fora que, quando a gente começa a ter contato com ele, a gente vê que realmente é tudo muito maior. Para vocês terem uma ideia, em junho do ano passado, foi junho do ano passado, eu estava no Center Norte, no Congresso Brasileiro de Franquias. Pô, o que é que o neurocirurgião está fazendo num congresso de franquia? Né? Já passando aqui para a segunda pergunta, como escalar seu consultório? Por... Uhum. Gente, o fisioterapeuta tem franquia, dentista tem franquia, gente. Não menosprezando os outros colegas, porque médico resiste em escalar o consultório dele, a clínica, o negócio dele, usando o modelo de franquia, né? Então eu fui lá para aprender com a Cacau Show, com a Onodera, com a como é a Habib's, todas essas, saber o que é que eles têm, o que é que eles fazem para que você vá em cada esquina e tenha lá uma lojinha, entendeu? Por que que a gente não É, pode usar esse modelo na medicina, né? Então, é importante a gente saber que existe um mundo lá fora que pode agregar muito para a gente. sim. Agora a gente tem que estar disposto a usar. Aprender com grandes empresários, com grandes diretores, né? Eu também, ano passado, eu tive naquele evento, o Summit da XP, que é sobre Pronto, investimento, sobre gestão, sobre empreendedorismo. O que que uma neurocirurgiã estava fazendo lá, né? Mas eu exatamente. também, é para aprender. A gente, quando vira, né, o dono aí, o de um consultório, a gente realmente tem que saber gerir. Tudo isso que vocês falaram é sair a campo.
O Francinaldo no local totalmente aleatório que é o trabalho dele. Ao seu, doutora, também, Adriana, de também no local que não tem nada a ver. Tudo isso chama-se vontade. Primeiro de tudo, a pessoa tem que ter vontade. É isso também, Verdade. né? Ah, para um sinal do que Pois caiu. não caiu. Tem Eu que ter vou vontade. puxar ele. Chama ele de novo aí. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade, ter coragem é importante também de ter, claro. Mas a vontade de você ser, né? Não ser esse perfil é algo que também conta muito. É importante Sim. também, entendeu? E tudo isso que vocês fizeram é isso. Vocês tiveram vontade e saíram a campo, Foi né? buscar, né, Fernando? Foi buscar, né? É sair do momento de tranquilidade, né? Aquele conforto que a gente tem e sair a campo, né? A vida é essa. É mais difícil, é mais difícil. Tem dúvida que é, mas é muito mais prazeroso. Com certeza. Acho que começa a fazer sentido, na verdade, sabe? E a Começa a fazer gente, sentido. e a gente aprende, tô tentando convidar ele aqui e tá voltando. Mas talvez tenha falhado, ele vai já voltar. Uhum. E a gente aprende também, porque assim, Olha, mandou quando uma você mensagem forma, aqui, ó. Francinaldo Metamédico mandou um oi. ó, Francinaldo, se você estiver ouvindo a gente, pede para entrar. que eu Pede tô para tentando entrar e a adicionar, Adriana adiciona. eu tô tentando adicionar e não tá indo. Aí você pode pedir para entrar. É, e você me coloca ao vivo. Aê, Pronto. Aí. Perdão, aê. perdão. Eu fui passar uma mensagem aqui e acabei apertando no lugar errado. Mas estamos de volta e eu estava escutando aí. É isso aí, tem que ser multitask. Para ser também, tem que ser multitask. Para você viver esse perfil, Aqui. é uma Você coisa outra. falou, Fernando, você falou uma coisa que é muito importante aí, que eu estava escutando aqui, embora não tivesse ao vivo. O que acontece? Vocês podem olhar os dados da demografia médica. A média de ganho de um médico brasileiro hoje é em torno de R$ 30.000 por mês. Então, isso, claro, trabalhando em torno de 80 horas. Então, se você fizer as contas, dá aproximadamente R$ 100 por hora de trabalho. Se você fizer as contas aí. Ou seja, o nosso trabalho se a gente colocar por hora trabalhar, nossa hora é muito barata. Para o nível que a gente tem Sim, de qualificação. Não sim. menosprezando os outros trabalhadores, claro. Quantos anos de formação, doutor Francinaldo, tem um médico para sair a campo hoje? 6 anos de faculdade, se fizer neurocirurgia são mais 5 anos, se fizer uma sub são mais 2 anos, se fizer mestrado, doutorado, aí coloca aí uns 15 anos pelo menos. 15 anos. Se um rapaz, né, com 30 anos resolver fazer medicina, Vai lá com chegar. os 45 ele vai começar a ter algum tipo. E aí É. fala, essa hora, cara, Mas aí, o que acontece? Esses 30.000 por mês, em média, te coloca numa zona de conforto, nossa, onde você fica ali pagando as contas, trabalhando e você não consegue muito sair dessa bolha. Você está ali confortável, mora bem, realmente, tem um carro bom, seu filho, você viaja e tal. Só que a gente esquece o seguinte: com o tempo, a sua força de trabalho vai diminuindo. E aí você não vai conseguir gerar mais esses 30.000, você não vai conseguir trabalhar mais 80 horas semanais, o filho nasce e tal, você vai envelhecendo, vem aí uma série de condições. Então, se você não tiver o insight de começar a construir algo durante esse processo, para que quando chegue esse momento você possa desacelerar sem afetar a sua qualidade de vida, você vai depender do INSS para pagar as contas. E aí eu digo que é um fracasso total de carreira, né? Porque você eu não passou sei a como vida tá, inteira ali para eu não sei, depois depender do INSS. Ou então dar plantão com 80 anos de idade, 70 dando plantão, né? Enfim. eu não sei como tá a ordem das perguntas daí, mas ele tocou no assunto INSS, isso é algo que chama bastante atenção de todo mundo, eu acho. Tem Sim. uma pergunta sobre o INSS aí, doutora Adriana, senão eu já vou fazer a minha aqui. São mais genéricas, eu acho que você pode falar. Ah, eu queria. Doutor, qual que é a tua previsão? Previsão não, é demais, né? Não tem É. nem tem bola de cristal aqui. Mas qual que é a tua visão sobre o INSS? Porque todo mundo que a gente conversa fala que o INSS vai quebrar. Só que eu escuto falando que o INSS vai quebrar já há 10, 15 anos, e o INSS não quer, o INSS não quer. Só que muita gente não recolhe absolutamente nada por conta dessa sensação.
né? Aí opta por um VGBL, que também tem taxas enormes, tem uma sopa de letrinhas absurda, não é fácil de entender. Qual que é a tua, Verdade. tua visão? Assim, vamos analisar aqui friamente, tá? Friamente. O que é que, como é que é o INSS, assim, falando aqui rapidamente? O INSS, ele é o quê? É o jovem contribuindo, formando um caixa para ser usado por ele quando ele estiver já na maioridade, né? Quando ele já estiver se aposentando. Então, se a gente pensar que a gente está tendo cada vez menos pessoas jovens, porque as famílias estão tendo menos filhos, e que as pessoas estão vivendo mais, né? A pessoa de idade, ela hoje vive 80, 90 anos aí. Então, realmente, o INSS vai enfrentar, já está enfrentando problemas. Quebrar ou não quebrar, eu acho que isso é uma coisa que depende de muitas coisas. Depende de política, a gente sabe que depende de mudanças, né? Aumenta a idade para aposentadoria, muda a regra e etc. Mas o que eu quero dizer aqui, assim, se vai quebrar ou não, realmente eu não sei, mas eu posso dizer para vocês que é um sistema que não se sustenta se continuar assim. Não tem como se sustentar assim, de forma bem, por causa da realidade financeira da coisa. Agora, o que vai ser feito de mudança, talvez para manter, para melhorar, e cabe aos órgãos competentes aí fazer. Mas eu acho que a melhor coisa aí, Fernanda, é a gente construir a nossa carreira para não depender disso. Né? Sim, Não na depender. verdade, quem conseguiu se aposentar pelo INSS, assim, a gente tem que também falar disso, né? Porque que seja grato, eu acho que deve ajudar muita gente aí. É, Mas para o futuro é uma coisa que realmente fica com uma nuvem. Então, É, inclusive, os investidores falam, né? Você também deve falar para. Você pode até pagar seu INSS, mas você tem que ter os seus investimentos privados, renda passiva e tudo, e juntar tudo para você ter uma aposentadoria mais sim, não, você não pode satisfatória, né? depender. E até porque pode mudar uma regra aí política e tudo que você achou que iria receber pode não necessariamente se concretizar, né? A gente sabe disso. E no Brasil até o Exato. passado é incerto, né? Imagine o futuro. Teve esse rombo aí, né, também, então é incerto. Agora, e a gente tem uma pergunta aqui da live, o TC Júnior. Qual a longevidade média da prática cirúrgica na profissão? Olha, bom, eu ainda não estou na minha, eu já tenho 51 anos, então eu posso dizer que eu ainda estou operando muito bem aí, graças a Deus. Mas eu vejo geralmente as pessoas assim, eu não pretendo continuar nisso, né, Uhum. operando assim, sei lá, até os 60, a partir dos 60 anos já é uma idade em que você já tem que ficar menos no front, né? E mais talvez na organização, na coordenação. Por quê? Porque assim, gente, a idade chega para todos, a natureza coloca limite na sua visão, na sua capacidade de reação, nos seus reflexos. Mas eu já vi colegas até com idade mais avançada estarem na ativa, né? Então é difícil eu te dizer aqui, é TC Júnior 2, né? Porque não existe uma regra de longevidade. Eu dava, quando eu dava plantão, tinha um colega que tinha 76 anos dando plantão comigo. Claro, tinha situações que ele dizia, olha, isso aqui eu não vou poder fazer, tu pode fazer? Porque visão, audição, né, reflexo e tal. Mas ele estava lá no plantão, com 76 anos, quer dizer, então é muito difícil a gente estabelecer um término. Isso vai depender muito de cada um. Mas eu diria que assim, por volta dos 60 anos já é bom você estar assim, realmente se reestruturando aí o seu tempo entre o front, né, a carreira cirúrgica de operar, e mais atividades de organização, de coordenação, de supervisão, alguma coisa mais assim, até para o bem do próprio paciente seu, né, para você não tá expondo o paciente a risco e etc. verdade. É assim, realmente, tem aquilo do bem-estar físico também, né? Tem gente que tem 60 anos e tem cara de 50, então tá, né, se cuida, é saudável e tudo. Então é difícil realmente dizer uma idade, acho que cada um é cada um. Mas o que a gente vê que não, na área cirúrgica, acima de 80 anos, não.
não é uma possibilidade mais, né? Nem a visão já não ajuda mais, né? É, até os 70 e pouco, eu acho que a pessoa está mais realmente na parte administrativa. Até os 60 e pouco, a gente ainda vê muito cirurgião operando porque está bem, se é, cuida, né? Mas eu acho que a partir dos 70 já fica mais já fica mais complicado, né, difícil. Eu gente? imagino. Eu espero até os 60. Eu coloquei como um É. limite, assim, para mim mesmo, eu mesmo. Isso é outra coisa que a gente tem que falar, já que a gente está falando de carreira, gestão e aposentadoria, porque é Isso, bom você, assim, se programar para a partir dos 60, 65 você conseguir se aposentar. E se você continuar trabalhando, aí já é lucro, né? Mas já exatamente. fazer aquela previsão, aquela mirar, né, naquela aposentadoria ali. Sem dúvida nenhuma. Isso tem que ser para quem está aqui nos assistindo, para quem está nos prestigiando aqui, você tem que começar isso logo. Não é para deixar, eu quero me aposentar aos 60, vou começar com 50. Você tem que começar o mais cedo possível aí, dentro da idade aí, do tempo de cada um. Porque até frisando aqui na parte já dos investimentos, o juro composto, que é aquele juro que remunera o seu capital, o tempo é o seu maior aliado. Porque na fórmula do juro composto, o tempo é o único elemento que é exponencial. Então, quanto mais cedo você começar, e eu digo mais cedo assim, durante a graduação, durante a residência, você já ir fazendo o seu pé de meia, né, usando o termo aqui, mas construindo a sua aposentadoria, você vai precisar de muito menos dinheiro, tá? Porque você tem o tempo a seu favor, e você vai precisar de muito menos trabalho, porque você tem o tempo a seu favor. Agora, quanto mais velho você vai ficando, aí você vai precisar de mais capacidade de poupança, né, de mais dinheiro para poder atingir o seu objetivo financeiro aí de aposentadoria. Então, para quem está aqui nos assistindo, comecem já. Quem não começou já está atrasado. É. Quanto mais tarde começa, maior tem que ser seu aporte mensal para Exato. investir, enfim. E aí, É, quebrando o protocolo do que das ordens das perguntas, doutora Adriana, se me permite, mas como um bate-papo mesmo, sim. o médico, hoje o médico está aqui na casa dele, hoje um médico novo que acabou de sair do seu serviço, cansado, e aí ele chega e fala, putz, eu quero começar. O que eu faço? Hoje eu tenho lá minha renda quanto que é a renda hoje de um médico iniciante? Eu não sei te falar, não Vamos sei. trabalhar com os 30 mil. Pois não. Esse médico tem essa renda de 30 mil reais hoje e quer fazer um pezinho de meia, porque muita gente fala 30 mil reais dá esse conforto, dá, mas ele some que é rápido. Isso. Esse dinheiro some rápido também. A partir da pessoa que tem um filho, uma esposa, escola, plano de saúde, carro, etc., esse dinheiro vai muito fácil. Então, se ele começar a fazer esse pé de meia, por onde que ele começa? O que ele faz? Então vamos lá. Excelente pergunta aí. Vamos lá, pessoal. Pegando caneta e papel aí para anotar. Vamos pensar. Primeiro ponto. Qual patrimônio que você precisa ter hoje que te dê uma renda passiva de 30 mil para você poder gastar? Pelo menos aí uns 5 milhões de reais. Então Tá. pronto. Então esse tem que ser seu objetivo. Acumular um patrimônio de aproximadamente 5 milhões de reais, né? Aí em ativos, né? Patrimônio aí não conta a casa que você mora, porque a casa que você mora ela não vai te dar dinheiro, a não ser que você Sim. venda. Mas patrimônio é em ativos. Então, 5 milhões. Então você vai trabalhar com esse foco. Segundo, aí para fazer isso, você vai ter que aprender a fazer sobrar dinheiro todo mês. Então você vai olhar para sua vida, né, para suas contas e vai usar a regra 50 35 15. O que essa regra diz? Ela diz o seguinte: você não pode comprometer mais que 50% da sua renda com gasto fixo. O que é gasto fixo? Aluguel, condomínio, plano de saúde, escola do filho, supermercado, aquelas coisas que você não tem como não gastar, né? Plano de saúde, seguro de responsabilidade civil e etc. Aquela coisa que você diz assim, isso aqui eu não tem como eu cortar. Eu não vou cortar meu plano de saúde, por exemplo. Eu não vou cortar a escola do meu filho, né? Então, todo esse gasto tem que perfazer no máximo 50% do que você ganha. 35%, que é o próximo, né? 50, 35, é para você utilizar para gasto variável.
O que é o gasto variável? Aquele gasto pontual que você tem uma vez ou outra. Uma viagem de férias, né? Um congresso, que você vai viajar para um congresso, aí você vai ter passagem, hospedagem, inscrição. Um presente que você quer dar para alguém, um mimo, um jantar num restaurante mais elaborado, entenderam? Aquelas coisas que você faz pontualmente. Então, esse não pode ultrapassar 35% do que você ganha. E os 15% é para a sua aposentadoria. Ou seja, esses 15% você tem que investir. Você vai usar uma corretora, você vai investir no negócio próprio no seu consultório, o que seja, mas esse dinheiro ele tem que ser aquele que vai receber o juro composto para se multiplicar ao longo do tempo. E a dica de ouro aqui, pessoal, é a seguinte: paguem-se primeiro. Quando receberem o primeiro dinheiro, o primeiro boleto que você vai pagar é os seus 15%. E depois você se vira com o resto. Por quê? Porque se você não fizer isso, todo mês você vai arranjar uma desculpa para não poupar, para não economizar. Você vai dizer, ah, não, esse mês não deu, eu gastei mais do que eu queria, mês que vem eu faço. Aí no outro mês vai acontecer alguma coisa. Então, pague-se primeiro e guarde pelo menos 15% do que você ganha para o seu futuro financeiro, para a sua aposentadoria. Fazendo isso, você vai chegar lá de uma forma objetiva e sem privação. Sensacional. Olha que ótima dica, pessoal. Essa dica aí é dica de milhões, Boa. literalmente, ou de milhares no começo. Exatamente. Mas, gente, anota isso daí porque isso é fantástico. E a gente, às vezes, no dia a dia, a gente se perde um pouco nisso, né? Essa frase, Exatamente. pode destacar essa frase, pague-se primeiro, eu acho que tem que ecoar, tem que ficar tatuado na gente, nas paredes do consultório e do escritório, porque é isso. Exatamente. A gente paga tanto boleto no mês, vamos pagar o primeiro boleto, tem que ser o nosso. Que legal. Tem uma pergunta interessante daqui das perguntinhas, como precificar os serviços? Que deve ser uma dificuldade aí geral. Como Exatamente. então você vai dar o preço da sua consulta, dar o preço enfim, dos seus serviços? Exatamente. Da sua cirurgia, né? Da sua cirurgia, do serviço que você presta, né? Pessoal, existem várias maneiras de precificar serviço. Você pode precificar pela média de mercado. Ótimo, isso é uma maneira de você precificar. O problema é que se você usar a média de mercado, vamos supor, o seu colega que está prestando o mesmo serviço, ele pode ter um gasto menor que o seu e aquele preço que ele cobra ser suficiente para ele cobrir o gasto e lucrar. Mas se o seu consultório tem um gasto maior, aquele mesmo preço pode não ser suficiente. Então, esse é um valor que ele é sujeito à falha. A outra forma de você precificar o serviço é você usar o que a gente chama de markup, o modelo de markup, que é o modelo que leva em conta o seu custo fixo e o seu custo variável para prestar aquele serviço. O que é o custo fixo, por exemplo? É o aluguel do seu consultório, é o condomínio, é o salário da sua secretária, né? É a conta de luz, é a conta de internet, aquilo que você paga todo mês ali. E o gasto variável são aqueles gastos que você tem conforme a sua produtividade, né? Então, por exemplo, se você paga comissionamento para sua atendente, então quanto mais clientes, né, ela trouxer para você, maior vai ser o comissionamento dela. Então, isso é um gasto variável. Os tributos, né? Tem tributos que quanto mais você fatura, mais a alíquota vai ficando maior. Então, esses gastos, você somando eles todos, você vai ter o mínimo que você tem que receber para ficar no 0 a 0. Então, por exemplo, se o seu gasto lá por consulta é R$200, pegando o custo fixo, gasto fixo e gasto variável, então o mínimo que você tem que cobrar por essa consulta, o mínimo é 200. Só que aí, se você fizer isso, você empata. Então, o que o mercado trabalha? Usualmente com uma média entre 20% e 30% em cima desse valor, que seria o seu lucro. Então, por exemplo, se você fez as contas lá, e o seu gasto fixo, o gasto variável totalizou aí R$200, o mínimo que você tem que cobrar para ter um lucro é R$260. Porque esses 60 serão o lucro do consultório e o restante vai para pagar custo. Essa é uma maneira interessante de se precificar. Isso vale para uma cirurgia também, você calcular quantas horas você leva para fazer aquela cirurgia, mais as visitas,
mais uma taxa pela uma possível complicação, você chega ao valor justo, né, baseado nesse modelo a ser cobrado por uma cirurgia. Qual é a vantagem disso? Você trabalha com dados objetivos, que você sabe exatamente quanto gasta. Segundo, você pode ajustar o preço se o seu gasto aumentar e você tem uma justificativa para isso. E terceiro, você não terá prejuízo, porque sempre você vai cobrir o gasto e vai ter uma margem em cima que será o seu lucro, tá? Então essa é a forma que eu utilizo aqui na clínica e que, a meu ver, é a mais eficiente para a gente não incorrer em eventuais prejuízos se o custo aumentar e você não aumentar o preço do serviço proporcionalmente. Chama modelo markup. Quem quiser pode dar uma olhada. No meu livro Finanças de Consultório tem lá um descritivo meio que do passo a passo de como fazer isso. É tudo uma aritmética básica, não tem nada difícil de fazer. Mas aí você precisa conhecer o seu gasto. Porque como é que você vai contabilizar um gasto se você não conhece, né? E aí vale a pena uma conversa boa aí com o contador, com o administrador, para poder tabelar tudo e dizer, olha, meu gasto fixo é esse, meu gasto variável é esse. Então eu vou precificar, eu vou colocar uma margem de 20%, de 30%, o que seja. Então o mínimo que eu vou cobrar vai ser esse valor. Eu vou fazer essa última pergunta aqui, que a gente está Já entrando tá nos acabando? minutinhos finais. Pois já vou. É tão Só bom que voa. brincadeira. Então, como construir renda passiva, né, em neurocirurgia e como diversificar o patrimônio? Excelente pergunta. Pessoal, assim, a gente está já nos 8 minutos finais aqui, pelo que eu entendi. E assim, pessoal, eu vou fazer aqui um pouco de momento mais de reflexão. Vejam, se a gente sair e perguntar para qualquer neurocirurgião brasileiro, cara, você quer ter sucesso na sua carreira? Eu duvido que algum neurocirurgião vai dizer que não. Tá? Ele pode até não saber que quer, mas dificilmente ele vai dizer que não. Todos nós queremos ter sucesso. Ninguém entrou na medicina, ninguém entrou na neurocirurgia e fez voto de pobreza, fez voto disso. Né? De caridade, né? Caridade. Não que você não deva fazer, a caridade ela gera bênção e todos nós devemos mas fazer. não viver de filantropia, né? Exato, mas todos nós queremos ter sucesso. Então, para mim, o que é sucesso hoje? Né? O que eu considero hoje sucesso? Para mim é dormir toda noite em casa, é levar meu filho no colégio e buscar todo dia praticamente, passar o final de semana com a minha família, viajar para onde eu quero, participar de lives, né? Escrever meus livros e fazer minha atividade física, cuidar da saúde, etc. disso, sem depender do meu trabalho. Isso, para mim, é a minha definição de sucesso. Trabalhar por gosto e não por necessidade. Então, isso é o que todos nós buscamos, consciente ou inconscientemente, é isso que a gente quer. Chegar lá na frente e dizer, pô, olha, eu construí isso aqui e vou deixar um legado aqui, e quando eu não estiver mais aqui, as gerações futuras irão colher, irão usufruir disso e irão alavancar, aí tornar esse legado maior. Então, isso é extremamente... Para isso, gente, a gente precisa começar agora. E a gente precisa começar o quê? Construindo renda passiva para a gente. A renda passiva é aquela renda que não depende do nosso trabalho. Aprendendo a investir o nosso dinheiro, fazendo sobrar aqueles 15% lá pelo menos e aprendendo a fazer ele se multiplicar. Construindo negócios de sucesso, seja um consultório, seja uma clínica, seja um restaurante, seja uma loja de departamento, uma pizzaria, o que quer que seja. Trabalhar, entender que aquilo é um negócio e que a gente precisa fazer aquilo crescer, trazer outras pessoas para dentro do negócio para que quando a gente saia o negócio se perpetue e ele não acabe junto com a gente e assim a gente não deixa um legado. Essa mentalidade a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende na residência. Alguns aprendem porque levaram muita porrada no mercado e foram atrás. Outros aprendem porque vieram de outras áreas, conviveram com pessoas que tinham esse conhecimento e acabaram empregando na sua vida. Mas o que eu quero dizer para vocês, para a gente finalizar aqui da minha parte, se vocês fizerem apenas o que a faculdade ensinou, ou que a residência ensinou, se vocês ficarem na zona de conforto de vocês, isso não vai acontecer. E não adianta ficar nos grupos de WhatsApp lá de mimimi
querendo que a SBN faça isso, que a SBN faça aquilo, que o CRM faça isso, que o CRM faça aquilo. Não vão fazer, tá? É a gente que tem que fazer, a gente é que tem que sair da zona de conforto, ir atrás do conhecimento, ir atrás do network, né? Como a Adriana aí fez lá no evento da XP, eu fui lá de franquia, o Fernando com certeza também na área dele. E Certeza. tem que se movimentar, pessoal, porque a recompensa ela é enorme, extremamente prazerosa, tá? É, Você olhar para trás e dizer, olha, isso tudo aqui eu construí com esforço e tal, muitas vezes enfrentando obstáculos, isso não tem preço, pessoal. A neurocirurgia brasileira agradece, os pacientes agradecem, a sociedade, o universo todo agradece. Então, eu quero dar esse recado para vocês. Comecem já, saiam da zona de conforto, busquem ter sucesso na carreira de vocês, tá? Haverá obstáculos? Muitos, mas os obstáculos, ele é exatamente o processo, que é o que a gente tem que vencer. E contem com a gente aqui da Comissão de Apoio à Qualificação, da Defesa Defesa Profissional profissional. aí, para estar ajudando vocês. A gente sabe que se o neurocirurgião tem sucesso, a SBN também terá sucesso, porque ela é composta de neurocirurgiões. É, todo mundo unido, né, Francinaldo, para levar essa melhoria. E eu também eu concordo com as suas palavras, eu só gostaria de acrescentar, né, que a gente falou muito sobre a carreira, a gestão, a aposentadoria, aquela coisa que é para a pessoa ter uma estabilidade financeira, porque com liberdade financeira, a pessoa, ela realmente tem liberdade na vida, né? Exato. Enfim, de poder levar o filho na escola e tudo. E o melhor de tudo, a gente faz aí o bem para os nossos pacientes, né? Leva saúde para eles, que aí eu considero que é a minha missão, e vocês Ótimo. também devem considerar. E com isso é uma consequência, né? Você, enfim, ter ali a sua prosperidade, ajudar a sua família e poder ter liberdade financeira, né? Aí tem que ter inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência social e, e é isso para você ter sucesso. Acho que essa é a minha mensagem. E Fernando, você? Pô, a minha mensagem é: não seja vaidoso, não tenha orgulho, saia a campo, faça relacionamentos, networking, não tenha vergonha, sabe? Você tem potencial, você é um médico neurocirurgião, você é extremamente inteligente, você está num nível de inteligência maior do que todos os seres humanos normais, isso é fato. Então, assim, vá, saia a campo, vai dar o seu melhor. O campo está aí, tem campo para todo mundo, tem espaço para todo mundo, mas não precisa ter vergonha, não seja orgulhoso. Peça ajuda, fala, ó, quero trabalhar aqui, porque eu não lembro de quem que é a frase, mas é assim que eu acho que é importante. Se a gente chega ao topo, é porque a gente se escorou em ombros de gigante. Então, tenha esses gigantes perto de vocês. A gente sempre tem nossos gurus, né, nossos mentores, um Francinaldo na área financeira, um Obrigado. Níger na área da medicina, um Paulo Henrique na área de cirurgia, que é o nosso presidente. Esteja perto dessas pessoas, né? É, Porque eu acho que até a energia que você acaba pegando é diferente, e você acaba tendo novos insights, e você vai para sua casa e fala, puxa, ele fez aquele negócio legal hoje, por que eu não posso fazer também? E faça nos seus exato. consultórios também, explore isso, sabe? Tem que ter Se espelhe, humildade. se Tem que ter espelhe. humildade, é. Tem Humildade humildade, para tem vaidade. aprender. O Exato. ego não leva a lugar Não nenhum. E seja vaidoso. não se faz neurocirurgia sozinho. Você sempre tem um Exato, time alinhado exato, e exato. ali engajado para Sim, você levar sim, o bem para os pacientes, né? sim. Então é isso, Exatamente. pessoal. Eu acho que foi excelente estar aqui com vocês hoje. A defesa profissional, eu, como diretora de defesa profissional, agradeço ao doutor Paulo Henrique, que é o nosso Obrigado. presidente, e a Parabéns ao vocês, Paulo aí. Francinaldo e Fernando, por estarem aqui conosco essa noite. E até a próxima. Muito bom. Até, obrigado, pessoal. Sucesso para todos, viu? Até agosto no Rio de Janeiro. Até agosto, no Rio de Até o Janeiro. Estaremos CBN no lá. Rio. Estaremos lá. Exatamente. Um abraço, Tchau, obrigado. tchau. Obrigado, doutor Tchau, Francinaldo. tchau, Muito tchau. bom. Tchau, doutora Tchau. Adriana. Tudo de bom. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Tudo de bom. Tchau. Boa noite. Tchau.